Olá, sou Gláucia Kilzer. Sejam todos bem-vindos. O Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul tem o prazer de apresentar mais uma atividade do projeto Maturidade Ativa. Hoje contamos com a presença super especial do Dr. Daniel Sauer Wolff, médico pediatra, coordenador do Núcleo de Pediatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Hoje trouxemos um tema super relevante para todos, principalmente para os avós. Cada vez mais, os avós participam do dia a dia da vida dos netos. Então, mais do que interessante, a gente abordar esse tema sobre os cuidados com as crianças. Os avós, muitas vezes, assumem o papel de cuidadores, quando os pais estão em outras atividades, trabalhando ou com outros compromissos, especialmente nas férias escolares. E justamente esse momento está aproximando. No entanto, é importante ter em mente algumas medidas de prevenção de acidentes com as crianças. Para mostrar a importância dos cuidados com as crianças e prevenção desses acidentes, o Dr. Daniel abordará o tema Prevenção de Acidentes com Crianças. Aproveito para agradecer a todos os participantes do projeto Maturidade Ativa que estão sempre nos prestigiando. Também agradeço a toda a equipe técnica do museu e do Sindicato Médico pelo suporte para o desenvolvimento dessa atividade. Em especial, agradecemos o Dr. Daniel por sempre se disponibilizar em contribuir com o projeto Maturidade Ativa. Boa atividade para todos! Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, pela Gláucia, pela Simone, que conversou bastante tempo comigo, querendo que eu viesse aqui dar a palestra para vocês, né? Juntando esse tema que é da infância com os avós, né? Que precisam também saber como adequar o ambiente para que não aconteça esse tipo de acidente na infância. Por que a gente tem feito esse trabalho de prevenção de acidentes no CIMERS? A gente iniciou durante o Verão Mais Seguro CIMERS, né, que é uma campanha de prevenção de acidentes, que nós fomos nas praias do litoral, em Tramandaí, Xangri-Lá, Capão da Canoa e Torres, para falar essa prevenção de acidentes com a população em geral, né, para que nós consigamos que menos acidentes aconteçam na infância. A campanha foi bem aceita, inclusive entrou em vários meios de comunicação, mostrando a importância para que não aconteça esse tipo de acidente. Nós temos mais de 120 mil internações por ano no Brasil, números do Brasil, em relação a acidentes. Então, e a grande maioria desses acidentes acontece em casa, né, no ambiente familiar. Então, por isso, essa grande importância que a gente fale sobre esse assunto. Acidentes são a principal causa de morte de crianças brasileiras de 1 até 14 anos de idade. Em torno de 120 mil crianças brasileiras ficam hospitalizadas todo ano por causa de acidentes. É muito fácil prevenir, com hábitos que parecem óbvios e simples, mas que podem salvar vidas ou evitar que crianças vivam com sequelas de acidente. Então, nós temos aqui em Porto Alegre uma CTI pediátrica que é só para atender pacientes com vítimas de acidente, né? Uma CTI, né, que tem em torno de 20 a 15 leitos, que é o Hospital Pronto-Socorro. Esse hospital sempre está com os leitos ocupados, tem 15 a 20 pacientes sempre internados, vítimas de acidentes. Os que conseguem chegar, os mais graves que chegam no hospital, fora os internados e fora os que não conseguem nem chegar no hospital, né? Então, é muito importante a gente não tenha, às vezes nós em casa, no nosso dia a dia, nós não temos a dimensão de quantos acidentes acontecem com nossas crianças. E muitas vezes, a grande maioria, de forma simples, nós conseguimos evitar. Pode passar. A fonte de dados é o DataSUS, então é todos os dados do Ministério da Saúde. Prevenção de acidentes. Instale grades ou redes de proteção nas janelas, sacadas ou mezaninos,
para que a criança não vá na janela e caia. Seguido a gente vê notícias no jornal que criança caiu de um prédio, né? Então, isso não é incomum ver, a gente vê nos vídeos na internet, às vezes a criança caminhando no parapeito, né? Então, instalando grades adequadas, a gente consegue que a criança não tenha esse acesso. Não deixar, mesmo tendo a grade de proteção, não devemos deixar cadeiras, camas, bancos perto de janelas, pois as crianças podem escalar e se debruçar. O mesmo vale para móveis perto. Então, assim, nós devemos, na nossa casa, tirar todo equipamento, ou todo móvel, todo mobiliário que a criança possa se apoiar e chegar, né, a ficar próximo a uma janela ou algum local que ela possa cair. Instalar portões de segurança no topo e nos pés das escadas, para que a criança não tenha esse acesso a outro local. Isso é muito importante, não só nas escadas, mas na cozinha a gente pode colocar um portãozinho, na lavanderia a gente pode colocar um portãozinho, porque a gente tem que cuidar para que essa criança não vá em locais que ela tenha risco, né? Porque isso não pode acontecer. Ela cair de uma escada, se tiver um portãozinho, ela não vai cair. Então a gente tem que prevenir para que isso não aconteça. Depois do acidente a gente pensa, por que eu não botei um portãozinho? Mas depois às vezes pode ser tarde demais. Então nós devemos colocar sempre antes. Uma queda normal, uma criança bater a cabeça quando está correndo, tropeçar e cair, isso é comum, isso pode acontecer. O que não pode acontecer é um acidente grave. Então nós temos que, novamente, vou falar, às vezes parece repetitivo, mas a gente tem que ver a cena da nossa sala, né? Tirar aquela televisão que está mais em cima, que possa cair em cima da criança, botar uma trava, depois eu vou falar também nas portinhas para que não aconteça, e botar a cerquinha para que ele a criança não suba e nem desça da escada. Nós temos que cuidar com chão liso e tapetes, né, porque a criança gosta de correr, então a gente tem que cuidar nos locais onde possa ter algum tapete escorregadio. Orientar o seu filho a brincar em locais seguros. Escadas, sacadas, lajes não são espaço de lazer, né? Por mais que a gente fale, a gente tem que ter muitas vezes uma contenção mecânica, né? Uma cerca, uma grade para que isso não aconteça. Crianças com menos de 6 anos não devem dormir em beliches. Se não houver outro local, instale grade de proteção. Quedas, que é a maior causa de visita à emergência. Morrem, se eu não me engano, 2 crianças, uma criança a cada 2 dias devido à queda, né? Então, isso dados do Brasil. Então, é muito importante nós cuidar disso. São 52 mil internações, né? Então, são 170 crianças que morrem por ano. Então, é uma a cada 2 dias que morrem vítimas de queda. Então, é muito importante nós termos esse tipo de prevenção. O uso de andadores, por mais bonito, por mais vistoso, e por parecer ser um presente adequado de a gente oferecer para os nossos netos, para as nossas crianças, isso a Sociedade de Pediatria não recomenda, porque pode comprometer o desenvolvimento das crianças e causar sérias quedas. Foi feito um estudo, né, com crianças que usam andadores e que não usam andadores, e as crianças que não usaram andadores têm um melhor comportamento cognitivo, né? Elas engatinham melhor e conseguem depois ficar mais rápido de pé normalmente. Pequenos cuidados, né? Quando o bebê é pequenininho, quando a gente for trocar a fralda, a gente deve manter sempre uma mão segurando o bebê, nunca deixar o bebê sozinho em mesas, o bebê sozinho em algum local, algum trocador, porque é num piscar de olhos que ele cai ou se machuca, porque ele começa a se movimentar e normalmente acontecem as quedas, né? Não é incomum chegar na emergência, uma visita às 2, 3 da manhã, com uma criança que caiu da cama, ou caiu do trocador, ou a mãe fala, olha, chega com um galo ou com alguma outra lesão no tórax, porque caiu, eu só deixei ele na cama um pouquinho, ele estava paradinho, né? Ele nunca fez isso, mas às vezes é a primeira vez que faz, né? Depois pode ter um acidente mais grave. Então, a gente sempre deve estar atento
a criança não pode estar fora do nosso olhar, a gente não pode deixar um aposento para ir no outro buscar um remédio, ou buscar uma medicação, ou buscar uma fralda, ou buscar um lenço, e deixar a criança para que seja trocada depois. Ou buscar uma roupa, né? Nós vamos dar o banho na criança, e deixa, não, ela vai ficar paradinha ali, ela não vai ficar, ela vai sair. Os avós devem falar isso também para os filhos, né? Para que cuidem dos netos, pois vocês também já tiveram e já sabem também o que aconteceu. Então, por isso é muito importante essa consciência de vocês e esse contato com os filhos para que mostrem para essa família que não aconteça esse tipo de acidente. Protetores de tomada específicos, né? Existem kits prontos de protetor de tomada para colocar, é uma medida simples, né? Quando vai carregar um celular ou vai colocar um outro aparelho eletrônico, é só tirar e colocar. E o quanto isso é importante para que não aconteça acidente, porque as crianças não podem ver uma tomada ou algum buraco que eles querem explorar esse local, porque eles são exploradores natos, eles têm interesse em saberem onde eles vão mexer, o que acontece com aquilo. Então, por isso essa importância desses protetores. Muitas vezes a gente tem uma tomada que ninguém nunca usa, então só vai lá, bota proteção, que ali a gente sabe que a criança está segura brincando. Não deixar o ferro de passar, parece óbvio, né? Mas não devemos, acontecem acidentes, as crianças chegam na emergência por causa que bota a mão no ferro quente. Então, não podemos deixar ao alcance da criança, preferencialmente num outro local, né? Ou na lavanderia, mas muitas vezes a gente sabe, né, que a mãe, ou a avó, ou o cuidador, a criança está brincando e passa a roupa, mas preferencialmente que o ferro de passar esteja longe do alcance da criança. Ali tem uma outra, volta um pouquinho, ali tem uma lavanderia, não é lugar de criança, né? Então, assim, além do ferro, tem o produto de limpeza, tem o cloro da piscina, tem desinfetantes, que muitas vezes fazem a criança tenha contato com uma substância que ela não deveria. O CIT, né, o Centro de Informações Toxicológicas, recebe em 2005, eles fizeram um levantamento, eles receberam esse número é mais ou menos aproximado, assim, todo ano é sempre o mesmo. Eles recebem em torno de 25 mil ligações por ano. 25 mil ligações por ano. Devido a intoxicações, né, contato com produtos de limpeza, além de animais peçonhentos e outras, ingestão de remédios indevidos. A grande maioria são crianças que têm esse tipo de contato. Eles tiveram uma campanha, crianças podem se enganar, adultos não. Então, a responsabilidade dessas crianças, desses adultos, a responsabilidade desses acidentes é dos adultos, não é das crianças. Acontece muito acidente, todos os dias, né? São 70 atendimentos por dia, em média, que acontece devido a acidentes, né? Então, intoxicações, acidentes em geral. Então, esse dados do CIT, né? Só do CIT, fora os que chegam no hospital. Então, é muito importante é muito importante esse tipo de campanha preventiva para que isso não aconteça. E 25 mil no CIT do RS. Então, assim, é muito importante que isso seja divulgado para que a gente mostre que a gente deve deixar produtos de limpeza, né, produtos da cozinha, da lavanderia, longe do alcance, né? Colocar num armário longe, em cima, ou um armário chaveado, ou botar numa peça onde não vai ter acesso, porque a criança às vezes vê uma garrafinha de Coca-Cola com um veneno, por exemplo, ela vai lá ingerir, porque ela acha Coca-Cola, né? Isso acontece, né? A gente acha que não vai acontecer, ou que lá está bem guardado, mas as crianças é o mesmo problema da tomada. Crianças, às vezes maiores, também são exploradoras, né? E elas acham alguma coisa, elas vão achar plausível, e elas não têm senso
de perigo, né? Senso de responsabilidade. Né? Elas só vão ter isso depois dos 10 anos. Então, até os 10 anos, corre risco de ela não saber o real risco o real risco ou a segurança daquele ato que ela vai cometer. Né? Então, por exemplo, né, no trânsito, a criança só vai ter senso de responsabilidade depois dos 10 anos. Até os 10 anos a gente não pode deixar de segurar a mão da criança quando a gente está na rua, porque ela não sabe a real consequência do que pode acontecer ela atravessar a rua. Por mais que a gente fale, olha, vai ser atropelado, numa hora para outra ela pode olhar um gato, pode olhar um cachorro, quer ver pegar uma bola, né? Não vai saber, não vai ter o real risco. Então, nós precisamos, né, estar atentos que não aconteçam acidentes. Principalmente em casa, na lavanderia, na cozinha, nas escadas, nos parapeitos, nas janelas, para que isso não aconteça. Na cozinha. Cozinha também. Cozinha não é lugar de criança. Então, de preferência, cozinha não deve ser um local que a criança vai ter acesso nos primeiros anos de vida. Né? Se puderem colocar uma cerquinha, uma gradezinha para que a criança não entre, ou até uma porta ou algum outro contenção mecânica, melhor. Não ensinar ensinar aquele local não é da criança. Se a gente começa desde que a criança é pequenininha, antes de engatinhar, e lá não é um local que ela tem acesso, fica muito mais fácil. Então, os cabos das panelas devem ser virados para dentro do fogão. Isso não serve só para criança, serve para adulto e para avó também, porque muitas vezes a gente está naquela correria na cozinha com a panela e passa, bate e se queima. De preferência, colocar grade ou portão no acesso à cozinha. Use protetores nas portas para evitar que a criança prenda a mão ou os dedos, isso é muito importante também, porque muitas vezes ter dedos até que são avulsionados, né? A criança perde o dedo porque os dedos dela são muito sensíveis. Se a gente coloca às vezes onde a porta fecha ou até nessa parte, aqui não tem nenhuma porta, tanto nessa parte aqui quanto nessa outra, né? Que onde é as dobradiças, faz um movimento mecânico muito intenso. Então, pode, às vezes, avulsionar o dedo, né? Perder uma parte de uma mão por causa de um acidente com uma porta. Nunca deixe remédios ao alcance das crianças, porque hoje, ainda mais com o advento do gosto dos remédios, eles têm interesse em tomar esses remédios, né? Acham que é um doce, então, se eles têm esse acesso, eles vão querer tomar. Testar a temperatura de alimentos líquidos e sólidos antes de oferecer à criança. Então, nós devemos testar essa temperatura dos alimentos para que as crianças não se machuquem. Aqui estão alguns exemplos, né? A panela virada para fora com a facilidade que a criança puxe. Os remédios, né, devem estar longe do alcance das crianças. Essas contenções simples, né? É o mesmo kit de colocar os protetores de tomada, tem os protetores de porta, né? Ou o protetor de porta de colocar na porta, ou uma contenção para que a porta não corra de um lado para o outro. E esses outros aqui são contenções para geladeira, para armários, muito importantes e muito eficazes na primeira infância. Sufocação. Bom, agora nós vamos no ranking dos óbitos, né? Dos principais. Sufocação está em terceiro lugar em número de óbitos. Morrem em torno de 800 crianças por ano no Brasil. Então, é em torno de quase uma criança por dia. Então, é muito importante que nós cuidamos com as nossas crianças nessa relação de sufocação. A sufocação ou obstrução das vias aéreas é a primeira causa de morte acidental, né, fora as outras mortes, até 1 ano de vida. Principalmente engasgo por alimento. Então, depois dos 6 meses, a gente deve fazer papinhas específicas, amassadinhas, para que não tenha um pedaço, para que a criança aprenda com o tempo a deglutir normalmente.
Não dá pedaços muito grandes. E sempre com auxílio, né, que tem um adulto responsável nessa hora da alimentação. É muito importante. Na hora de dormir, numa posição que não é adequada, né, a criança na primeira infância deve estar deitadinha com a barriga para cima, né, com a cabeça para cima ou viradinha para o lado. Engasgo com brinquedos, então é muito importante que a gente cuide. Quando a gente compra um brinquedo, tem, né, a faixa etária desse brinquedo e a proibição, né, é proibido para menores de 3 anos. Por quê? Porque muitas vezes tem peças pequenas, né, que a criança pode deglutir e isso pode ficar trancado na via aérea. Todos nós sabemos que a respiração, né, é muito importante para que nós nos mantenhamos vivos. Então, não deve ter pequenas peças, né, que possam obstruir essa via aérea. Tem aquelas bolinhas que a gente pega que as crianças pegam com 2 moedas na entrada de um restaurante ou no shopping. Aquelas bolinhas muitas vezes são causas de óbito da criança, porque ela bota na boca, né, e aquilo encaixa perfeitamente na via aérea. Então, crianças menores de 3 anos ou até 6 anos devem ter muito cuidado com esse tipo de brinquedo, né, porque quando é muito pequeno não deve nem ganhar e quando é maior não deve botar na boca, né, porque pode acontecer uma obstrução, não é incomum. Estrangulamento por cordões ou tiras, né? Qualquer cordão, qualquer tira que a criança possa vir a brincar no pescoço, né, ela pode se sufocar, né, e até morrer. Então, isso acontece, não é uma nem 2 vezes, acontece bastante vezes. Tanto que está em 3º lugar no número de óbitos, são 800 crianças por ano. Então, é importante, né? Deixa um cadarço ou deixa uma cordinha, né, de um supermercado que vem numa alça. Nós temos que cuidar que a criança não fique brincando com aquilo, por isso crianças menores de 10 anos sempre deve ter um adulto responsável por perto. A criança pode brincar, né? Tudo que está escrito aqui é para que a gente consiga deixar a criança brincando com segurança, né? Não só em casa, quanto na pracinha, quanto no colégio. A gente deve tirar condições que tenham acidentes graves. Todo o resto a criança deve fazer, ela deve explorar, ela deve subir, deve brincar na pracinha. Nós devemos ter brinquedos que explorem essa necessidade da criança a ter desafios, né? Inclusive na Alemanha tem brinquedos nas pracinhas para que a criança teste mesmo esses desafios, ainda mais hoje que a criança não tem muito mais aquele condicionamento que talvez nossos pais, nossos avós tiveram, de brincar na zona rural, subir em árvore, subir numa escada, né? Quanto mais desafiador, mais a criança quer brincar, só que esses brinquedos, esses locais devem ser seguros. São as 2 manobras de obstruções, né? A manobra em bebês, nós viramos o bebê de barriga para baixo e pressionamos fortemente nas costinhas, como a gente vê na imagem. E as crianças maiores é a manobra de Heimlich, que nós pegamos os 2 punhos cerrados e fazemos impulsões vigorosas abaixo da linha do tórax, assim, no início abaixo do hemitórax, né, no terço inferior do hemitórax, e fazemos impulsões vigorosas para que esse alimento ou esse engasgo ou essa obstrução não aconteça. Nós temos a lei de Lucas, que foi feita depois de uma criança de 14 anos que estava numa excursão escolar, faleceu, né, decorrente a uma ingestão de uma salsicha durante ele estava comendo um cachorro-quente. E a criança faleceu, ninguém sabia o que fazer na hora, chamaram o resgate, chamaram a SAMU, e na hora que o SAMU chegou, a criança já estava em óbito, ninguém sabia fazer essa manobra. Então, depois que aconteceu isso, a mãe da criança falecida, procurou
alguns deputados, alguns vereadores, e conseguiu estabelecer a Lei de Lucas. O que significa? O que é a Lei de Lucas? A Lei de Lucas regulamenta um treinamento específico para escolas, para locais de recreação, para locais onde tenham crianças, para que sempre tenha alguém treinado para que faça essa desobstrução. Nesse ano passado, nós fizemos vários treinamentos, né, de primeiros socorros, e um dos treinamentos é desobstrução de vias aéreas, para que isso não aconteça nas crianças. Todas as escolas, os professores e os estabelecimentos, né, de recreação, parques, shopping centers, deveriam ter alguém treinado quanto a isso, para que não aconteça uma tragédia, porque isso acontece nos primeiros 5 minutos. Passou os 5 minutos e não desobstruir, muitas vezes a criança vem a óbito. Afogamento está em segundo lugar. Em torno de 900 crianças de 0 a 14 anos morrem afogadas todos os anos. 900 crianças, em torno de 3 crianças por dia morrem afogadas no Brasil devido a afogamento. E quando nós falamos de afogamento, a gente pensa naquela criança gritando que começou a se afogar. Não, normalmente o afogamento é silencioso. A criança cai, se afoga, ninguém vê, quando vê a criança já está afogada. Para uma criança afogar, basta um pouco de água. Cuidado, portanto, em água em baldes, tanques, vasos sanitários, piscinas, sem a proteção adequada. Na piscina, rios, mar, açudes, lagos, sempre deve ter um adulto responsável. Então, sempre um adulto responsável próximo às crianças é a melhor opção, né? O melhor jeito de prevenir o seu filho. Quando nós vamos na praia, procurar locais adequados, onde tem um salva-vidas. Sempre deve ter um adulto responsável que saiba nadar, porque a qualquer momento a criança pode cair no buraco ou pode ir mais profundo e se afogar. Então nós devemos ter alguém apto para que resgate essa criança. Muitas vezes deixam a criança sozinha brincando na água, né? E nós sabemos que esse é um acidente muito frequente, né? Quando nós estamos, principalmente em casa, tem piscina em casa, tem criança, deve ser cercado ou deve ter proteção. Nós conhecemos vários casos, né? Principalmente, às vezes, isso não acontece só com criança da classe baixa, criança da classe média e alta, que tem piscinas bonitas em casa, não colocam a cerca, e depois tem uma criança, e muitas vezes, ou várias dessas crianças, ou vão para o hospital, ou ficam hospitalizadas, ou até falecem. Então, é muito importante essa proteção. Esse tipo de vítima de afogamento é um acidente muito prevenível. Então, nós precisamos estar atento. Quem tem piscina, quem sabe que tem algum familiar que tenha piscina, quem sabe que tem um vizinho que tenha piscina, mostrar que isso realmente acontece. Porque uma criança dessa palestra que a gente vai poder salvar, a gente não vai saber. A gente vai saber que a gente protegeu. Mas a gente consegue mudar uma vida de uma criança. Uma tragédia como um acidente numa piscina é uma tragédia que leva não só uma geração, talvez 2, 3 gerações daquela família, ou estraga toda aquela vida daquela família. Eu já havia falado antes do acidente de trânsito. O acidente de trânsito está em primeiro lugar. Em 2018, morreram 1.010 crianças menores de 14 anos vítimas de acidente de trânsito. Então, é mais do que 3 por dia. Uma criança menor de 10 anos de idade não tem habilidades para julgar o trânsito. Então, a supervisão de um adulto, até que a criança esteja apta, é fundamental. Até os 10 anos, a criança não tem habilidades de julgamento crítico. Então, nós precisamos... Isso serve para o trânsito, mas serve para todas as outras situações de risco. Então, nós devemos estar atentos. A criança menor de 10 anos não é difícil, são com medidas simples que a gente pode prevenir um acidente. Então, devemos respeitar as normas de segurança de trânsito para que um acidente não aconteça. Todos esses slides aqui, a gente iniciou esse trabalho porque faleceu uma criança vítima de um acidente
com uma goleira aqui em Porto Alegre. Então, essa lei, o que regulamenta essa lei? Essa lei regulamenta que toda goleira aqui em Porto Alegre deve ter uma contenção mecânica, algum dispositivo para deixá-la fixada ao solo, para que isso não aconteça mais. Então, esse acidente mobilizou todos os pediatras do Rio Grande do Sul para que isso não venha acontecer, porque é com uma medida simples de uma contenção mecânica, né, que tu vai saber que vai estar segura. E não adianta só colocar contenção mecânica. Nós, pais, avós, se nós tiver isso é o corpo a corpo, é as pessoas que vão lá ver se está fixa a goleira. Porque se ela não estiver fixa, pode uma outra criança lá se pendurar na goleira, bater na goleira, a goleira cair. Né? Nós não sabemos, nós somos seres humanos. Muitas vezes a pessoa colocou a contenção mecânica, mas com o tempo vai degradar e aquilo vai ficar exposto. Então nós precisamos verificar os equipamentos das pracinhas, praças, para que isso seja realmente bem fixo, bem cuidado, para que isso não volte a acontecer com outras crianças. Em outubro agora desse ano, nós vamos continuar com a campanha de prevenção de acidentes, nós vamos conversar com os prefeitos de praças e pracinhas de Porto Alegre, porque cada praça em Porto Alegre tem um prefeito, para que nós reforcemos e para que não volte a acontecer nenhum acidente com crianças, para que nós revisamos esses equipamentos das pracinhas, para que os brinquedos sejam readequados, para que as goleiras de praças, pracinhas, parques, colégios estejam bem fixas para que não aconteçam outros acidentes. Nós tivemos uma reunião com o CREA e com o CRAU, Conselho de Arquitetura e de Engenharia, para que eles também sejam parceiros dessa atividade, como é o museu, como é o sindicato, para que não aconteçam esses acidentes. Então, a gente tem que procurar se informar quais atitudes podemos ter para que a criança possa brincar em segurança. Eu falei só de algumas medidas, tem várias outras medidas também. Então, o recado é que pequenas ações podem prevenir graves acidentes. Então, deixar as casas bem adequadas, conhecer a nossa sala, tirar os equipamentos, tirar a televisão, tirar a tomada, não deixar a criança entrar na cozinha, não deixar a criança ir à lavanderia, é muito importante. Muito obrigado a todos, tá? Nessa manhã de quinta-feira, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a Simone, ao pessoal do museu, muito obrigado. Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Ou se alguém quiser acrescentar alguma coisa, Simone. Perguntas? Eu tenho uma pergunta. O senhor falou muito sobre essa questão da manobra do engasgo, né? Certo. E obviamente que todas essas possibilidades de salvamento seria interessante que todas as pessoas tivessem esse tipo de treinamento, porque a gente acaba usando isso, né, em algum momento. Sim. Qualquer pessoa que possa usar é muito importante. Não são todas as pessoas que vão usar durante a vida, por isso que quanto mais pessoas tiverem treinamento, melhor. E para esse nosso público, assim, né, principalmente esses vovôs que ficam com as crianças, essas pessoas que são cuidadoras de crianças, quais são as outras medidas de prevenção, além dessa função do sufocamento, que a gente pode ter esse treinamento para poder salvar a vida, que seriam as mais importantes? A mais importante é essa do sufocamento, que são em crianças até 1 ano de idade ou 2 anos de idade pequenas, até 10 quilos, dá tapinhas vigorosos nas costas. A gente vira a criança, cuida para não segurar no pescocinho dela, segurar no tórax e dá soquinhos, né, tapas vigorosos nas costas para conseguir desengasgar. Isso acontece. Muitas vezes a gente vê crianças que são levadas ao atendimento numa delegacia ou nos bombeiros e eles desengasgam a criança mesmo nos bombeiros ou em alguém que tem o treinamento. E a outra manobra são compressões vigorosas, a gente fecha um punho e o outro abraça a criança e
e dá empurrões, né, fortes na parte abaixo do tórax, né? O pessoal fala boca do estômago, mas é bem aqui mesmo, né? Que a gente dá fortes porque quando a criança ou adulto está engasgado. Eu me chamo Joselina. Tudo bom? Tudo bom, filho. Muito obrigada pela tua explanação maravilhosa. Obrigado. Passou um filme na minha vida. Sim. Porque eu sou uma vovó, tenho uma única neta, mas eu tenho e tive, né, 2 filhas, e eu me lembro de um acidente que elas, assim, brincando, na hora praticamente do almoço, uma correndo, tentando pegar a outra, e aí uma delas pegou e deu tipo assim, um soco no vidro que tinha, que era uma janela, e se cortou completamente essa parte aqui do punho. Jesus do céu, vocês não fazem ideia, assim, o susto que eu levei, né? Porque eu cheguei justamente naquela hora da escola, e até hoje eu pergunto para ela, me diz uma coisa, professora, tu tentou se suicidar? Pergunta? Porque ficou a cicatriz, sabe, no punho dela. E então, assim, uma outra questão que eu queria perguntar para você que, assim, a minha neta passou um bom tempo nas escolinhas, né, nas escolinhas de Porto Alegre e tal. E, assim, você não tem treinamento para esse tipo de para as escolinhas, porque nas escolinhas, geralmente, olha... Esse treinamento, inclusive, ele era ofertado para as escolinhas também. Então, sim, esse treinamento, a lei de Lucas deve ser oferecida para todo local onde tenham crianças, escolas, escolinhas, com certeza, com certeza. Eu me lembro na ocasião, assim, quando a minha neta começou a ir para as escolinhas, olha, é impossível não ter, assim, alguma questão médica, digamos assim, que possa fazer dar essas orientações, porque elas são escolinhas de um tanto quanto de risco, né? Sim, cada escolinha tem 200 a 300, mais de 200, tem escolinha que tem mais de 200 ou 300 crianças, então o quão é importante que não aconteça nenhum acidente com nenhuma delas. Não, isso são acidentes, né, e são situações que acontecem no dia a dia de todos. Porque que criança que não sofre acidente? Alguns acidentes não são preveníveis, óbvio, mas os que são preveníveis a gente deve ter essa real consideração. Algumas vezes acontecem fatalidades também. Nós sabemos, né? Uma criança pode bater às vezes porque eles fazem tudo, né? Eles fazem mais do que a gente imagina. Então, às vezes nós temos a criança pode cair no chão, bater a cabeça e se machucar gravemente, mas isso é uma coisa que pode acontecer. Nós devemos evitar o que não poderia acontecer, como é botar um dedo na tomada, tomar um medicamento, entrar na lavanderia e pegar um frasco que não deveria tomar, cair uma televisão em cima de uma criança, porque isso acontece. Então, assim, a televisão tem que estar fixa, né? Se tem uma criança em casa, aquele ambiente onde ela brinca deve ser o mais seguro possível para ela. Bom, doutor, eu ainda não tinha netos, né? Tinha meus filhos tudo pequeno, e uma conhecida, que eram avós, eles moravam em Caxias, e botaram um netinho, a filha tinha deixado o nenê com eles, porque precisava trabalhar no outro dia e a criança ficou com eles. Era um bebê pequeno, de uns 3, 4 meses. E estava muito frio. E os avós botaram o bebê para dormir na cama com eles. Sim, Aí amanheceu, a criança estava lá. Sim, na cama dos pais, ou dos avós, ou de adulto, não é local de criança. Porque no a gente adormecer, a gente pode dormir em cima da criança e sufocar ela. Então, é uma situação de risco. Esse óbito entra naqueles 800 óbitos por sufocamento, né? É uma situação que acontece frequentemente, né, no território brasileiro e no mundo, né? Então,
não deveria acontecer, porque o local da criança mais seguro é no bercinho dela. Eu ainda comentei com uma amiga minha agora, questão de um mês e pouco atrás, lá em Garopaba, o bebê dela, né? Ela disse, eu boto, de vez em quando eu boto o Antônio para dormir com a gente, porque ele é muito frio. Tipo, olha, não bota, que é perigoso. Tu pode ser, você se mexendo, vocês podem, a criança ficar sufocada e vocês não sentirem, né? Não, com certeza. Lá, bota a cobertinha, tá, ajeita, mas não. É muito perigoso isso, né? Não, é muito perigoso, isso acontece frequentemente. Que bom que tu levantaste essa questão, né? Porque muitas vezes os pais eles acham que é inofensivo, mas a gente sabe quando a gente está cuidando de criança, ninguém fica acordado a noite inteira, né? Então, se tu estiver acordado na cama dos pais tem o travesseiro, tem o braço do pai, o braço da mãe, tem os dois. E hoje em dia, com o advento, né, de aquecedor, a gente consegue deixar o quarto bem aquecido, bem adequado, não tem por que a criança ficar dormindo junto com os pais, né? Sabendo de todo esse risco e de um acidente grave que pode acontecer. Doutor Daniel, quando o senhor fala essas questões sobre prevenção de acidentes, eu acabei lembrando de uma coisa bem importante que aconteceu comigo mesmo, com meu filho. Quando a gente vai para a praia, às vezes tem muitos movimentos, né? E a gente acaba, mesmo cuidando da criança, às vezes a criança passa despercebido e quando a gente vê, a gente não sabe onde está a criança. Então, eu acho que uma das coisas interessantes, e eu comecei a fazer uso disso, é aquelas pulseirinhas que a gente coloca como indicação, né? O nome, telefone. Porque quando a gente vai em locais públicos, né, em parques, diversões, essas coisas assim, por mais que tu fique atento, aí tu acaba, às vezes, a criança te cega, né? No espaço, quando tu vê, tu perde a criança. Então, eu lembrei dessa questão, assim, que eu acho que é bem interessante a gente repensar nessas indicações, né? Ah, sim, Opa, ficou mais alto. É muito importante nós, durante o projeto Verão Mais Seguro Simers, nós distribuímos pulseirinhas para as crianças. Foi muito bem aceito, né? E é uma medida simples, é uma pulseirinha com o nome da criança para que, óbvio, nós não devemos perder as crianças, né? Mas caso acontecesse uma tragédia ou a criança se perder, tem o nomezinho, tem o nome do pai, o nome da mãe. Provavelmente vai se tornar mais fácil encontrar esses pais. É uma medida super importante. E outra questão, bem rapidinho, é a questão, assim, essas questões importantes que tu falaste aí, que é cuidados domésticos, nossos cuidados do ambiente, da onde a gente vive, porque quando a gente vai ser pai ou ser mãe, a gente não pensa nesse momento, assim, nessa questão mais estrutural. Então, eu acho que isso deveria ser abordado até no pré-natal. Ah, sim. A mãe está se preparando e o pai. Eu acho que isso é uma questão importante de ser incluída no pré-natal da mãe e do pai. Sim, sim. Quando os pais têm um planejamento familiar, né, de ter filhos, deveriam já começar a pensar nesse tipo de situação e adequar a casa. Muitas vezes porque normalmente tu tem a casa antes de ter o filho, então tu já pode planejar para que esse tipo de situação não ocorra. Tudo. Eu tenho uma dúvida. Tá. Eu tenho um irmão bem pequeno. Eu tenho um irmão bem pequeno, né? Ele faz 4 anos. Eu tô ouvindo. E muitas vezes eu peguei ele engasgando. E é uma questão que me mexe comigo, sabe? Sim. Até o meu avô também, várias vezes engasa, fala, ele come junto, assim. E eu queria saber se qualquer um de nós pode fazer um treinamento, pode ir em algum lugar que tenha esse treinamento, se é gratuito, se é pago. Não, o treinamento que nós fizemos, muito boa a tua pergunta. O treinamento que nós fizemos no Simers era gratuito, né? Qualquer pessoa poderia fazer. Provavelmente vai sair novas edições, né, ao longo do ano, então todos estão convidados, né? Se quiserem participar do treinamento, a Simone se encarrega de deixar pronto o convite, né, para todos presentes na palestra, né, e do pessoal apoiador do museu, né, para que façam esse treinamento. É muito importante. Eu acho importante porque, por mais que a criança vá na escola todos os dias,
muitas vezes a criança engasga em casa e a gente se pega sem preparo, com certeza. Aí fica só observando aquela angústia. Não, mesmo para uma pessoa treinada, é uma situação estressante, né? Porque é um engasgo, um engasgo ou uma obstrução de via aérea, é um evento potencialmente fatal. Então, mesmo uma pessoa treinada tem dificuldade em lidar com esse tipo de situação, porque pode vir que não consiga desobstruir e a criança venha a óbito, né? Mas com o treinamento, a maior parte das obstruções são desfeitas. A gente consegue reverter essa situação e deve ser feita no primeiro 1, 2, 3, 4, 5º minuto. Mas a Simone já está preparando já um card, já deixando pronto. Já está pronto, ó, pronto. Não, é muito eficiente, é muito eficiente. Doutor Daniel, a gente falou bastante de crianças aqui, menores, né? Mas pensando na adolescência, agora nós estamos entrando no período de férias de inverno, férias de verão, onde os pais, basicamente, não conseguem tirar férias juntos, os adolescentes ficam em casa e tem aquele convite, né? No verão, a minha amiguinha tem uma piscina em casa. A mãe, eu posso passar o final de semana lá, ou até mesmo dia. Agora no inverno, vamos assistir uma Netflix, vamos fazer, sei lá, a tarde do pijama. Enfim, tem tantas atividades que eles podem fazer. E eu compartilho isso com o senhor porque tem uma colega minha, nossa colega de trabalho, e nós conversando, ela disse, eu estou com uma situação, porque eu estou trabalhando, meu esposo também, minha filha está de férias, e com este calor, era no verão, né, com este calor, eu não consigo fazer nenhuma atividade. Então, deixo ela em casa, então eu fico com 2 corações. Libero ela para ir para a casa da coleguinha, dos coleguinhas, passar uma tarde com piscina ou não. Então, nesse teor, assim, como é que o senhor vê os adolescentes? Quais são os riscos que correm? A gente sabe que tem, né? Mas, assim, o senhor explanar um pouquinho disso, da sua experiência. Em relação à adolescência, eu acredito que sempre deve ter um adulto presente, né? Se for na piscina ou se for em casa, né? Criança não... Adolescente, criança, só vai ser adulto quando sair de casa, né, e pagar suas contas. Hoje em dia tem adulto de 30, 40 anos morando com os pais, né? E não é adulto, é criança ainda, né? Não virou adulto, não passou para a próxima fase, né? Então, nós devemos ensinar quando ela está lá pequena, a gente deve pensar o que eu vou fazer para que essa criança tenha o que a gente faz para que ela tenha um pouco mais de liberdade, para que ela tenha a própria autonomia, né? Então, a gente tem a autonomia da criança desde a primeira infância até que ela vire adulto. Nos adolescentes, nós temos também o problema do acesso às redes sociais, né? Que eles querem ter Eles devem ter autonomia, mas o controle deve ser parental, deve ser dos pais. Na Europa já está começando a sair nos celulares, né, na Inglaterra, que vai sair uma tarja proibido para menor de 16 anos. Por quê? Porque o acesso, né, à rede social, à internet, eles conseguem ter acesso a coisas que crianças não deveriam ter, né? Nós estávamos comentando agora que muitas vezes adultos, né, vão marcar um encontro e são sequestrados, adultos vão passar um Pix e passam para outra pessoa. Imagina o que eles fazem com uma criança que tem um acesso à internet, a pessoas que elas nem conhecem. Então, é muito perigoso essa parte, né, da internet. E em questão de adolescentes ficando na casa dos pais, dos outros, se é um pai que a gente conhece, se é uma família que a gente conhece, eu não vejo problema. Eu vivi minha infância brincando na rua, eu morei em Três Coroas, que era interior, né? Não tinha grade, não tinha problema com segurança. Hoje as casas são cercadas, tem mais assalto, tem mais segurança. As famílias, a comunidade, o que muda, assim, né? Que a comunidade, quando ela é unida, a gente consegue prevenir roubo, consegue prevenir assalto, consegue prevenir... consegue saber quais crianças estão na rua, a gente sabe quais são as famílias que a gente pode deixar as crianças,
né? Então, isso se torna um pouquinho mais fácil, que é o que a gente deve fazer. A gente deve conhecer as famílias que a gente vai deixar os nossos filhos, nós não podemos deixar em qualquer local. Quando tem essas reuniões de adolescentes, a gente deve deixar em locais que a gente sabe que vão cuidar das crianças, não pode deixar em qualquer local. Isso acontece várias vezes na emergência. Chegam crianças, meninas ou meninos de 14, 15 anos, alcoolizados depois de passar a fazer uma festa numa casa de um coleguinha. Isso não é uma vez, não é duas vezes, quase todo ano, né? Quase uma vez por semana, 2 vezes por semana, chega um adolescente alcoolizado porque foi passar a fazer uma festa, né? num coleguinha. Então, nós devemos deixar com pessoas que nós temos confiança. Perfeito. Eu lembro que você comentou alguma coisa no segundo, vou colocar um pouquinho mais, que era de uma situação que as crianças foram fazer a noite do pijama e receberam algum chazinho, alguma coisa para dormir. Seria interessante isso. Ah, sim. Não, foram umas crianças, eu acho que tinham 6, 7 anos, e a mãe dava umas gotinhas, era de melanina para a filha dela. E ela resolveu dar por conta própria para todas as crianças, né? É um medicamento que é inofensivo, mas você não pode dar um medicamento, né, para todas as crianças sem indicação médica. Isso só foi descoberto porque lá pelas 3 da manhã, uma outra amiguinha, uma das meninas mandou mensagem para a mãe dela, dizendo assim: mamãe, estão querendo me dar um remédio aqui, né? Eu não quero tomar. E aí essa mãe pegou a criança, foi à delegacia, porque até explicar que era um medicamento que não ia ter problemas decorrentes, mas é o despreparo para te receber essas crianças, né? Então, como tu vai dar um medicamento para todas as crianças que estão na tua casa, não sabendo qual é o efeito colateral, o que pode acontecer com as outras crianças? Só agradecer, então. Não, muito obrigado pelas perguntas, né? No segundo dia do inverno, ontem foi o primeiro dia, né? Então espero que nós tenhamos outras palestras, né? E vocês todos estão convidados a participarem do treinamento que a Simone já deixou pronto o card. Tá? Muito obrigado.